Fala, negada. Vamos hoje começar os modelos atômicos, show? Vamos falar hoje do modelo atômico de Dalton. Lembre-se que o Dalton, em 1803, publicou aqueles estudos lá de propriedades dos átomos, das reações, né? Que a gente viu na aula passada. E com isso, e com os estudos da Lavoisier, Proust, ele fez uma teoriazinha atômica, beleza? Naquela época, os átomos eram representados por bolinhas. Tipo isso, você pegava um componente, somava com outro, dava aqui uma reaçãozinha, supor que eles ficavam assim, beleza? Ou então eu somava assim, supor que ficava os quatro. Era assim que eles representavam nossos componentes, nossos elementos químicos, oxigênio, o gás carbônico e por aí vai. Eles imaginavam que toda a matéria era formada por minúsculas coisinhas assim, pequenininhas. Lembrando aquela hipótese de Leucipo e Demócrito da Grécia, que a gente falou aí na introdução, na primeira aula. Beleza? Eles foram vendo essas reações, porque nada na ciência é tirado do bolso. Algumas coisas são, mas porque às vezes o cientista teve aquela intuição divina, sei lá, descobriu uma coisa, mas algumas coisas são observações, é estudo, é foda. Coisa nada tira do bolso. Os caras fazem estudos experimentais, fazem alguns trabalhos, pegam o trabalho das pessoas e acabam fazendo algumas hipóteses a partir desses estudos, beleza? A gente vai ver que teorias não são a verdade universal. Uma teoria explica bem uma coisa, como já falei, explica, mas pode ser que ela não explique um determinado fenômeno, ela é deixada de lado e outra teoria entra. A partir desses estudos de leis ponderais, o nosso Dalton levantou essas hipóteses aqui. Os átomos são o quê? São pequenas partículas, né? Átomos que formam a matéria. Como disse aqui no ferro. Vamos supor que aqui é uma amostra de ferro. Se você for aproximando, você vai ver, segundo essa teoria, que eles são formados por bolinhas pequenininhas. Ele falou também que essas bolinhas são indestrutíveis, indivisíveis, invisíveis, são maciços, ou seja, não tem nenhuma irregularidade, e esféricos, né? E essas hipóteses aqui são devido a aquelas reações que eles faziam, viam que a massa era conservada, certo? Se o sistema fosse isolado, claro. Via que, então ele dizia, não, isso aqui é indestrutível, não vem de canto nenhum, é indestrutível, são indivisíveis, são invisíveis. E eles representavam isso com as bolinhas assim, com simbologia. O Dalton fez isso no trabalho dele. Tipo, a bolinha com ponto no meio, a bolinhazinha com isso aqui, uma bolinha toda fechadinha, certo? Essa é a representação dos átomos, beleza? E o que ele disse mais? Ele falou que átomos de mesmo elemento químico são idênticos. Ou seja, se eu tiver átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio, tipo, eu tenho aqui o átomo 1 e eu tenho o átomo 2. Eles são totalmente iguais, não há nenhuma diferença nem nas características, nem em nada. São iguais. Pior do que gêmeo. Beleza? E uma coisa que ele falou que foi muito legal. Se eu combinar átomos diferentes, eu posso formar tudo do universo. Ou seja, se eu pegar átomo de oxigênio, de enxofre, de, sei lá, carbono, eu posso formar tudo que tem no meu universo, né? E o universo é realmente formado por átomos. Pensamentos legais esses do Dalton, né? Isso aqui tem uma observação. Dalton não considerava carga elétrica, certo? Ele não explicava a natureza elétrica da matéria. O que ele falou de átomo está resumido aqui, certo? São esferas maciças, são indestrutíveis, não divide, é impossível dividir, segundo Dalton. Hoje a gente vê que não é. Tem os quarks, tem uma putaria. Beleza? Essa é a teoria dele. E serve para explicar algumas coisas das proporções, né? Beleza? Esse aqui é o pontapé inicial do modelo dos atômicos. Então na próxima aula a gente vai ver o modelo de Thomson. Beleza? Valeu!